Bom, muito bom dia a todos. É uma alegria renovada sempre vir a essa casa. É realmente com grande satisfação que a gente vem aqui. E aquilo que acabamos de ouvir é a expressão da maneira como nós sentimos. Sentimos essa casa como um pedacinho da nossa casa. É dessa forma que nós sentimos. Eu vou me permitir tirar a máscara para favorecer aqueles que, como eu, têm deficiência auditiva e usam um pouco da leitura labial para facilitar a compreensão. Nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. Nós sabemos que ele recebeu há 4,5 bilhões de anos atrás, segundo as medidas da ciência da Terra, ele recebeu a incumbência de cuidar desse planeta que nasceu das mãos do Criador e a ele foi entregue. Desde todos os tempos, ele tem preparado, junto com seus assessores, o cenário da vida, tudo aquilo que é necessário, inclusive impregnando os objetos e todos os elementos materiais e espirituais desse planeta com seu amor intenso e profundo. Jesus é aquele grande pastor, é o bom pastor, que cuida deste rebanho ao qual nós pertencemos e que hoje está estimado em cerca de 30 bilhões de espíritos entre os encarnados e os desencarnados. E ele disse que tinha mais gente que ele cuidava, não era só desse rebanho, não. Então, espíritos superiores, espíritos que atingiram a perfeição humana, recebem incumbência dessa natureza. As emoções evoluem com o espírito ao longo da sua jornada progressiva. E uma das emoções que nós temos, que nos toca tanto, é aquela que nos leva, às vezes, às lágrimas. Quantas e quantas vezes não chegamos às lágrimas em nossa existência, ou em nossas existências? Às vezes chegamos às lágrimas por tristeza, mas às vezes chegamos às lágrimas também por alegria. O que nós gostaríamos de focalizar hoje são 3 momentos em que Jesus chorou. São 3 momentos diferentes, são 3 momentos com motivações distintas, mas que vale a pena a gente analisar. 2 delas estão relatadas pelos evangelistas e uma outra delas veio por contribuição espiritual através da psicografia. É desse tema, então, que hoje nós vamos tratar e que Jesus chorou. O que nós vamos falar baseia-se em algumas obras no Novo Testamento. Vamos usar a tradução do Haroldo Dutra Dias, da FEB. O Evangelho por Emmanuel, essa obra esplêndida, coordenado pelo Saulo Silva, da FEB, que reúne vários volumes a respeito dos comentários que Emmanuel fez sobre o Novo Testamento. Vamos usar também, ainda do Emmanuel, obrigado, senhor Emmanuel, Vinha de Luz e o Consolador, e finalmente A Vida Escreve, um relato muito bonito feito pelo espírito Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, como estávamos dizendo, são 3 ocasiões em que Jesus chorou, segundo esses relatos. As 2 primeiras vezes, relatadas no Novo Testamento, e a terceira vez, aquilo que nós vamos pegar na psicografia que veio do espírito Hilário Silva. Como dissemos, são diferentes momentos e são diferentes motivações para a ocorrência dessas lágrimas do nosso grande Salvador, do nosso Mestre Maior, que é Jesus. Então vamos observar essas situações, porque elas nos provocam inúmeras reflexões. A maneira como Jesus se coloca, em várias posições que nós vamos ver aí, acaba gerando reflexões em nós. Nós precisamos refletir sobre o que é que temos feito,
como que as nossas ações, por exemplo, repercutem no coração do nosso governador. Vamos à primeira delas. O primeiro relato, nós fomos buscar lá em João, certo? O discípulo amado, lá no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, moravam em Betânia. Betânia era uma cidade bem próxima de Jerusalém. Segundo os relatos que a gente colhe no Novo Testamento, quando Jesus estava ali na região, ele visitava e era amorosamente recebido pelos seus amigos. Tudo indica que, além de Jesus tê-los visitado, Jesus passou informações a eles muito preciosas. Lázaro é aquele espírito muito amoroso, muito chegado ao coração de Jesus, e Lázaro, que é o mesmo, que continua trabalhando, né? Afinado com Jesus, e nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, 4 mensagens de Lázaro, o mesmo Lázaro. Esse Lázaro que está, vamos dizer, comprometido com esse trabalho do Cristo desde tempos muito antigos. Alguém que foi iniciado por Jesus em todas essas tarefas e já estava desde aqueles tempos absorvendo informações muito preciosas. Vamos ver o relato nos primeiros 4 versículos que João nos entrega. Veja. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O relato, inclusive, começa de uma forma agradável, serena, né? Alguns textos do Novo Testamento são assim, né? Muitos deles são verdadeiramente poéticos até, né? Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, ele estava gravemente enfermo, era a que tinha ungido o Senhor com unguento, enxugando os pés com seus cabelos. Que é uma das cenas mais bonitas que nós vamos encontrar no Novo Testamento, né? Maria pega um unguento muito precioso, lava os pés de Jesus e depois desata suas tranças e com seus cabelos ela limpa, enxuga os pés de Jesus, demonstrando por ele extrema humildade, a noção do serviço e grande amor espiritual. Mas continua o relato de João. Assim, as irmãs foram enviadas a ele, dizendo, elas estavam preocupadas, Lázaro estava muito enfermo. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Veja, então, essa declaração do amor na convivência entre eles era algo muito comum. Então, existia uma ligação profunda entre Jesus e esta família. Ao ouvir isso, disse Jesus, veja o que Jesus fala, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Ou seja, tudo isso já estava planejado, ou toda a situação já estava pensada por Jesus, antecipando uma possibilidade de glorificar a Deus através de um feito que viria na sequência, que nós vamos continuar aí com o relato de João. Então nós notamos um amor fraternal muito profundo entre Jesus e esses espíritos, a preocupação das irmãs, natural. Quando você tem algum parente que está adoentado, o que você faz? Você procura recursos, você procura solucionar o problema, né? Então as irmãs fizeram isso, foram procurar Jesus. Jesus já tinha feito inúmeras curas, né? Elas sabiam que estava no poder de Jesus, se ele quisesse e se Lázaro merecesse, que Lázaro ficasse curado. E Jesus avisa, essa enfermidade não é para ele desencarnar não, né? Mas nós vamos aproveitar essa situação para glorificar a Deus, né? No feito do Filho, o Pai então é reconhecido. Vamos continuar com o relato de João, agora pulando para os versículos de 11 a 15.
Disse estas coisas, mas depois diz a eles isto: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Existe a ocorrência, Lázaro aparentemente morre, o seu corpo aparentemente morre, e ele é inclusive sepultado, né? Jesus, no momento que ele estava enfermo, Jesus ainda não foi lá, Jesus aguardou, por uma razão que nós vamos ver qual é. Mas Jesus diz a eles: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, ou seja, o desencarne não ocorreu, mas vou despertá-lo. Jesus tinha falado da morte dele, mas eles supunham que estivesse falando a respeito de um repouso dele. Lázaro, aos olhos do mundo, já havia, entre aspas, morrido. Assim disse-lhes Jesus abertamente: Lázaro morreu, e me alegro por vós de que eu não estivesse lá, para que creais, todavia, vamos até ele. Ou seja, essa ocorrência, Jesus está com absoluto controle de toda a situação. Jesus, governador do planeta, é claro, uma simples emissão mental, ele enviaria mensageiros espirituais que poderiam, inclusive, ter propiciado condições para que Lázaro nem, entre aspas, adormecesse. Mas ele não. Ele deixou que isto acontecesse para que, então, a glorificação do Pai se fizesse com o evento que vem na sequência, né? Jesus sabia claramente, né, que os laços do perispírito ainda não tinham sido totalmente rompidos. Porque uma vez totalmente rompidos, para o espírito voltar ao corpo só tem um jeito, é reencarnando. Nós sabemos disso, né? Num processo, inclusive, muito preparado, com muito cuidado, com muito carinho, e que leva aí, na média, 9 meses de gestação, etc., né? Então, esta seria a forma de voltar. Então, é claro que Jesus sabia que esses laços não estavam totalmente rompidos. Espíritos de muito menor grandeza que Jesus perceberam isso. Por exemplo, Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, certa vez, já convertido, já no trabalho do Senhor, certa vez estava fazendo uma fala em público, e um menino que estava lá no segundo ou no terceiro andar de uma casa observando, caiu, bateu no chão, falaram, morreu. Aí Paulo foi lá, Paulo chegou perto e disse: ele não morreu. Ou seja, Paulo percebeu, com as suas possibilidades mediúnicas e anímicas, Paulo percebeu que o espírito ainda estava ligado ao corpo, ou seja, o perispírito ainda estava ligado ao corpo. Se Paulo podia perceber isso, quanto mais o nosso Salvador, quanto mais Jesus, né? O governador de todos nós. Então, veja, a situação seria aproveitada para glorificar o Senhor. Vamos lembrar um pouquinho essa expressão? O Livro dos Espíritos nos diz que nós podemos orar com 3 objetivos: pedir, agradecer e glorificar a Deus, né? Normalmente nós pedimos muito, agradecemos pouco e quase nunca glorificamos, né? Não é verdade? Estou falando da experiência pessoal, né? Evidentemente que não posso falar por vocês, né? Mas veja, a glorificação é uma forma também de nós nos ligarmos ao Criador. Quando percebemos alguma coisa, por exemplo, a música que o Domingos nos trouxe, onde o autor percebe o Criador no barulho dos rios, nas possibilidades da vida, etc. É uma forma de glorificar a Deus. Nós tivemos aqui um exemplo da glorificação, com a música trazida com tanto amor, com tanto carinho pelo nosso irmão Domingos, né? Vamos continuar o relato, versículos de 23 a 26. Marta foi procurar Jesus, falou: seu amigo morreu, já está sepultado, não sei o quê. Jesus disse: teu irmão se levantará. Marta não compreendeu. O que seria se levantar? Ela lhe diz: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia.
Ou seja, no fim dos tempos, todos vão ressuscitar. Isso era senso comum entre os judeus. Mas não era disso que Jesus estava falando. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, essa ressurreição que está falado nos textos é muito mais do que isso. Não é essa a compreensão que tivemos até agora. Jesus não veio destruir a lei, mas veio ampliá-la e nos ajudar a compreendê-la com mais profundidade. Ele é a ressurreição e a vida, porque através dele nós entramos na vida verdadeira, independente de que em condições estejamos, nessa existência, numa outra existência, na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, preparando para ir para um outro mundo, não importa. Se nós aprendermos com ele, nós entramos na vida verdadeira, da qual nós nunca mais iremos sair, ou seja, viveremos para sempre, aproveitando todas as situações que a vida, que o universo, de uma maneira geral, nos oferecem para o nosso crescimento. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, por todo o sempre. Crês nisto? Possivelmente Jesus está fazendo Marta se lembrar de algumas lições que ele já havia comentado no próprio ambiente doméstico. Possível, isso aqui é uma ilação que estamos fazendo, né? Então veja, o levantar-se tinha esse sentido de referir-se à ressurreição dos mortos. Havia uma ideia de que os corpos seriam preservados, ou de alguma forma depois, esses corpos levantariam e a vida ressurgiria para todos aqueles que recebessem essa graça, né? Esse era o senso comum. Jesus está falando o seguinte: é muito mais do que isso. É ressurreição e vida através das lições que eu estou passando, que não são minhas, são lições que brotam do amor do Pai e que passam por mim através da minha identificação com Ele. Jesus ensina uma grandiosa lição sobre esta vida verdadeira, ou aquilo que poderíamos chamar da vida espiritual plena, com absoluta plenitude e aproveitamento dos recursos que estão à nossa disposição. Jesus em vários momentos nos disse isso, como por exemplo na parábola do banquete, onde ele disse: o banquete está pronto, vem, o Pai serviu o banquete para que vocês todos possam se alimentar plenamente, sob o ponto de vista espiritual. Vamos na sequência, versículos de 33 a 36. Assim, quando Jesus a viu chorando, Marta, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito, perturbou-se. Essa expressão é a expressão que está lá no Evangelho. Um espírito superior não se perturba. Eu acredito que essa perturbação é alguma movimentação que aconteceu com Jesus, do ponto de vista mecânico. Ele se movimentou e se agitou em espírito, né? E disse: onde o colocaste? Dizem-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então diziam os judeus: vede como o amava. Notem, só para relembrar alguma coisa, aqueles que participam de trabalhos mediúnicos sabem, em determinados momentos, quando os médiuns estão se preparando, às vezes bocejam, às vezes lacrimejam, né? Então, são coisas que acontecem no momento de intensidade espiritual, vamos dizer assim. Poderia ser isso? Poderia. Jesus se preparando para a ação que ele faria na sequência. Poderia ser o próprio sentimento? Sem dúvida, Jesus amava. Agora, Jesus imaginou que ali ele estava perdendo Lázaro? Em hipótese alguma. Jesus foi o grande professor da imortalidade. Ele mesmo, depois de crucificado, 3 dias depois ele veio e se mostrou dizendo: olha pessoal, abre os olhos, ninguém morre, nós continuamos vivos, graças a Deus. Não foi essa mensagem que ele trouxe, estou traduzindo em palavras corriqueiras nossas. Agitar-se significa mover-se muito. Então, nós pensamos, seria um preparo para o fato posterior, né? Como lembramos, em reuniões mediúnicas é muito comum isso acontecer.
Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esta situação. Vamos deixar alguém que realmente sabe explicar, né? Está lá no Vinha de Luz, na lição 151. Ninguém nega o sofrimento da separação. Tem gente que fala assim, mas você é espírita, para você a morte significa nada. Que isso? É claro que significa. Nós às vezes ficamos apreensivos e tristes quando um parente muda-se para uma outra cidade longínqua ou para um outro país. Quando alguém vai para o país da realidade 1, deixando aqui a realidade 2, onde nós nos encontramos, é claro que nós sentimos. Conta um caso interessantíssimo de Valdo, uma vez numa palestra que eu ouvi dele há muitos anos atrás, ele disse que tinha um amigo com quem ele sempre conversava. O amigo não aceitava a imortalidade, nada disso, achava que tudo isso era papo furado e tal. O Divaldo insistia, até que houve um acidente e o filho desse amigo desencarnou, jovem. Divaldo foi procurá-lo, bateu na porta, ele recebeu Divaldo e falou, já sei, você vem com aqueles papos de que ninguém morre, que não sei o quê, que a vida continua, não quero ouvir isso, Divaldo. Ele falou, não, meu irmão, eu vim aqui chorar junto com você a sua perda. Então veja, nós não somos insensíveis à partida, mas temos a tranquilidade de não nos revoltarmos, porque sabemos que todos continuam vivos e que os laços de amor não se perdem. Como o próprio Emmanuel fala, o amor vence os limites da morte. Vamos continuar com ele. Então, ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará o plantio da saudade no jornal, no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro, talvez percebendo a comoção dos presentes. Vários estavam ali no entorno, auxiliando Marta. Marta estava já vivendo o luto pela, entre aspas, perda do seu irmão. É claro que isso emociona qualquer um de nós. Não iria emocionar o nosso mestre? Entretanto, a comoção do celeste amigo edifica-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. Era um momento a ser aproveitado como grande lição para aqueles que estavam lá e para toda a humanidade ao longo dos tempos sem fim. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Ele tinha falado, seu irmão vai levantar. Vamos ver a sequência. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu vieste. Ele pediu ao Pai. Ele entrou em contato com o Pai, ele sabia que o Pai estava, ele estava sempre integrado, os espíritos superiores se integram diretamente ao Criador, né? Então ele pede ao Pai para que possa trazer Lázaro, né? Ele diz, eu sei que sempre me ouves, né? Mas ele queria demonstrar a todos um fato muito forte, para que ficasse presente ao longo da história da humanidade. Trazer Lázaro de volta era uma forma de mostrar, ele era o Messias, ele era o enviado do Pai, e veio para glorificar o Pai. Ao dizer estas coisas, gritou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Certo? E Lázaro vem. Então era a demonstração cabal de que ele era o Messias. Os relatos evangélicos dizem, inclusive, que já cheirava mal. Ou seja, o fato de que Lázaro estava naquela situação de aparente morte, mas com uma atividade orgânica muito baixa, que dava, inclusive, a impressão do desencarne, né, já fazia com que partes do seu corpo material já estivessem sentindo aquele momento de letargia. Né? Emmanuel, no Consolador, lá na questão 317, volta e nos esclarece mais sobre esse episódio. Ele diz, o episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, do Messias, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Quando Jesus fala para Lázaro, vem para fora, volta à vida, entra na vida verdadeira, ele não está falando só para Lázaro, ele está falando para todos nós. Ele está nos convidando
a sairmos deste sepulcro das nossas imperfeições para podermos voltar à vida luminosa, verdadeira que Ele propõe. Testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Então Jesus está nos dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Vem comigo que vocês vão se dar bem, no sentido espiritual. Né? Essa é a proposta. Estão sofrendo, estão vivendo com o coração muito apertado, está muito difícil, muda a atitude. Né? Ou como ele dizia lá no início das suas pregações: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, muda de atitude, muda o rumo. Você está andando numa estrada ruim, está pegando atalho, volta para a pista ampla, pega o asfalto bem conservado e segue a sua vida, a sua jornada. Vamos para o segundo relato agora. É o relato de um outro momento muito importante em que Jesus também chora. Esse relato se encontra em Lucas, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. É um momento muito bacana em que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, um pouquinho antes dele ser crucificado. Né? Ele entra, a multidão em torno dele, celebrando a identificação do Messias, do Salvador, prenunciando a grande transformação do mundo com a presença do Salvador. Né? É isso que acontece, é este o relato, e vamos ver por que é que Jesus chora nesse instante. Então vamos lá, versículos de 37 a 40. E quando ele já estava próximo da descida dos Montes das Oliveiras, já tinha entrado em Jerusalém, ia descer o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, toda a multidão dos discípulos, não só os 12 apóstolos, já tinha um bando de gente acompanhando Jesus, alegrando-se, começou a louvar a Deus em voz alta por todos os prodígios que tinham visto. E o que eles diziam? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então a multidão estava exultante de alegria, aqueles que conseguiram compreender que ali estava o Messias, ali estava o Cordeiro de Deus, aquele que veio para efetivamente nos resgatar, para nos tirar do sepulcro das nossas misérias, como disse muito bem Emmanuel. Né? Ele já estava sobre o jumentinho, né? Tem aquela passagem bonita que Jesus fala: olha, fala com os discípulos, vai até tal lugar assim, assim, tem um jumentinho, pega esse jumento. Se o proprietário chegar, fale com ele que eu preciso e ele vai ceder. E é o que acontece. Né? Então Jesus antecipa o fato, percebe, vai à distância em espírito, onde estava o jumento, e define para os seus colaboradores. Eles vão, traz o jumentinho, Jesus vai então e desce de forma triunfal e faz a sua entrada em Jerusalém. Mas os fariseus não gostaram muito. Né? Que isso? Esse Galileu aí sendo chamado de rei, Messias, que isso? Messias é outra coisa, Messias não é esse aí não. Né? Então alguns dos fariseus da turba, porque eles estavam acompanhando, disseram para ele: mestre, repreende os teus discípulos pelo que eles estão fazendo, né? Em resposta disse Jesus: eu vos digo, olha que lindo, gente, se eles se lancearem, as pedras gritarão. Ou seja, é um momento sublime, é um momento importantíssimo para a história da humanidade. Se esses homens que haviam compreendido estavam ao lado de Jesus, se eles se calassem, as pedras iam gritar.
talvez fenômenos de voz direta fossem acontecer, não sabemos. Possibilidade tem, vários desses relatos nós encontramos nos evangelhos, né? Então, as pedras gritariam. Jesus está falando para os fariseus: abram os olhos, ouçam, não deixa que os seus olhos fiquem cegos, que os seus ouvidos fiquem tardos, não deixem que isso aconteça como estava previsto pelo profeta. Essa entrada triunfal é maravilhosa, os discípulos estavam maravilhados com aquela situação e estavam em regozijo total, do ponto de vista espiritual. Eles sabiam, ali estava o Messias, tão decantado, tão explicado, tão antecipado pelas antigas Escrituras, né? E é um momento, então, crucial, me perdoando aí o trocadilho, tá? Da missão de Jesus. Vamos na sequência. Jesus se aproximou de Jerusalém, né? Estava entrando em Jerusalém. Quando Jesus se aproximou, ao ver a cidade, chorou por ela. Por que Jesus teria chorado? Ele vai dizer nas suas palavras o porquê da sua emoção. Alguns tinham percebido que ele era o Messias. Ele queria reconhecimento por causa da sua própria pessoa? Não. Ele queria a glorificação do Pai e a compreensão do povo de que existe uma outra forma de viver. E ele trazia a ressurreição e a vida, que estava pela grande maioria sendo desprezada. E ainda está até hoje, infelizmente. Dizendo para Jerusalém: se soubesses também tu neste dia as coisas que conduzem para a paz, agora, porém, estão escondidas aos teus olhos. Ele está dizendo: Jerusalém, você não está me enxergando. E quando ele fala para Jerusalém, ele está falando para todos nós. Nós somos Jerusalém. Porque dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com paliçadas, aquelas pontas de lanças feitas com madeira, né, que normalmente o pessoal coloca em torno de uma cidade quando quer sitiar. Te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Jesus está profetizando sobre as coisas que ainda iriam acontecer com o povo judeu, né? Deitarão por terras a ti e a teus filhos, no meio de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. O próprio templo foi destruído quantas vezes, né? Porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Ou seja, aquele agrupamento de espíritos ali encarnados, na sua totalidade, eles não estavam reconhecendo, percebendo o que estava acontecendo. Era o Salvador de todos nós, aquele que veio para mostrar que é possível e é necessário reformular de maneira profunda a vida, estava ali. Era o Messias, o governador do planeta, encarnou entre nós, se submeteu a corpos ainda primitivos, como são os nossos, dentro da sua grandeza espiritual, de profunda integração com o Pai, e vem, se mostra, e nós não o reconhecemos. Ou uma pequena parte o reconheceu. Não é motivo para chorar? Claro que é. Ele queria reconhecimento pessoal? Não. Ele queria que nós percebêssemos que nós estávamos no sepulcro das nossas imperfeições e que era possível sair, como ele falou para Lázaro: vem para fora, ou seja, sai disso aí, é possível. E eu estou mostrando como é que faz isso. Percebam, abram os olhos e enxerguem. Esse é o clamor do Cristo para Jerusalém, para todos nós. Então, esse lamento, inclusive, é um lamento feito em voz alta. Jesus está colocando, não só para aqueles que estão ali no seu entorno, perceber, para que isso possa ser como um trovão que vai, ao longo da história da humanidade, sempre ressurgindo e se mostrando, para que nós possamos aproveitar essa situação, né? Então, Jerusalém perdia a oportunidade da construção da paz definitiva. Aquela paz que ele disse: eu vos dou a minha paz, mas não é do jeito que o mundo dá, não.
A paz do mundo é a paz transitória, que escapa das nossas mãos, ou que vem sustentada por coisas que são efêmeras e que acabam. Ele oferece a paz definitiva, a paz interior, a paz verdadeira, aquela que realmente se constrói lá no íntimo dos nossos corações. E ele diz, está no relato lá de Mateus: Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas, a que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, do modo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. É tanto recurso espiritual que o Cristo e os seus colaboradores têm enviado ao mundo, ao longo de toda a nossa história, e nós não temos aproveitado. Ele faz que nem a galinha que quer juntar os pintinhos assim embaixo das asas para proteger, e nós escapamos, nós voltamos para o sepulcro. Vede, vossa casa é deixada deserta para vós, pois eu vos digo, não me vereis de agora, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele está projetando o futuro, no momento em que nós, Jerusalém, conseguirmos verdadeiramente, não apenas com manifestações da boca para fora, conseguirmos verdadeiramente enxergar, Ele é o Messias, Ele é o que nos salva. Precisamos seguir o roteiro que Ele traçou, porque este é o roteiro para encontrarmos paz e a verdadeira felicidade espiritual, né? Então, o lamento de Jesus se completa com essas palavras, que na verdade não é um alerta apenas para Jerusalém, é um alerta para toda a humanidade, porque nós temos a necessidade de adotar o Cristo, como nos ensinou o Espírito Verdade na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, o Espírito de Verdade responde: Jesus. Então ele é guia porque ele nos conduz, ele é modelo porque nós temos que nos espelhar nele para mudarmos as nossas atitudes. Mas vamos ao terceiro relato do choro de Jesus. Hilário Silva nos conta uma ocorrência com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo do sacramento. Eurípides estava ainda encarnado, trabalhando intensamente. Eurípides, nós vamos ver aqui no relato que eu busquei alguns parágrafos apenas da lição, recomendo que leiam depois essa lição inteira, ela é maravilhosa. Peguei alguns parágrafos para a gente refletir sobre o que acontece com Eurípides. Eurípides é levado em espírito, tirado do corpo físico e levado a uma região do plano espiritual. Os espíritos fazem isso muitas vezes, né? Vamos lembrar um exemplo: João, o apóstolo amado, né? João, quando já estava na ilha de Patmos, já com uma certa idade, João era retirado do corpo por Jesus, ou por seus colaboradores, levado, e Jesus contou para ele, revelou coisas maravilhosas sobre o desenvolvimento da humanidade. A revelação, ou o apocalipse, então, foi entregue à humanidade através desses relatos. Ele é arrebatado em espírito. Esse arrebatamento em espírito é o que acontece aqui com Eurípides. Vamos ver em resumo o que ocorre. Começar Eurípides Barçanufo, apóstolo da mediunidade, e aquele que maravilhosamente em uma lição chamou Jesus da coisa mais linda que eu já vi. O médium de Deus, né? Aquele que exprime o pensamento do Pai para todos nós. Bom, mas Eurípides em Sacramento, no estado de Minas Gerais, de onde eu vim, não vim de Sacramento, vim de Juiz de Fora, mas do estado de Minas Gerais. Saí de Minas Gerais em 1980. Minas Gerais nunca mais saiu de dentro de mim. É uma coisa impressionante. Sou muito grato e adoro o estado de São Paulo. Mas vamos lá. Eurípides, então, a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, ele foi arrebatado em espírito,
quando certa feita à noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Começou então a se movimentar, ele e seu perispírito, né? A se movimentar no plano espiritual. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Ele estava sendo atraído, vamos ver por quem? Quem que atraía Eurípides? Ele sentiu como um imã, né, que estivesse puxando. Viajou, à maneira de um pássaro teleguiado. O relato de Hilário é muito bonito, né? Até que se reconheceu em uma campina verdejante. Mas no plano espiritual tem isso? Claro que tem. A nossa terra aqui é um reflexo, né? É um reflexo até que meio apagado das maravilhas que nós temos no plano espiritual. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Olhou lá, puxa vida, alguém lá envolvido por uma luz, alguém que estava em profunda meditação. Era o Eurípides, o apóstolo, em desdobramento da sua consciência, né? Ele foi nitidamente arrebatado ao plano espiritual, da maneira como aconteceu com João, como nós relembramos há pouco, nas mensagens que ele recebe sobre o Apocalipse. Vamos continuar com o relato de Hilário. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Aquele homem em doce luz que meditava era Jesus. Imagina, ele deve ter ficado maravilhado. Nossa, o Cristo, né? Ele diante do Cristo, como que ele se sentiu nesse instante? Recordou as lições do cristianismo, ele que conhecia e praticava, né? Os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor. Temos homenageado tanto Cristo, da maneira que Ele deseja. A grande homenagem, Ele diz: se me amas, segue os meus exemplos, atende os meus ensinamentos. Declarar, eu creio, bater no peito, botar um plástico no carro, nada contra isso não, mas isso é fácil. Difícil é seguir. Ele disse: pega a sua cruz e segue-me. É dessa maneira que você vai viver bem. As homenagens prestadas ao Senhor, na literatura, nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos, ao tempo em que Eurípides se encontrava na virada do século XIX para o século XX. Né? Ofuscado pela grandeza do momento, Eurípides não tinha outra coisa a fazer, ficou tão emocionado e começou a chorar. Né? Diante do Cristo, como é que nós faríamos? Não vamos pensar no Cristo, é muito caminhão, muita areia para o nosso caminhãozinho, né? Mas vamos supor que de repente você encontra, você cai no plano espiritual e um dia fala: olha, hoje vem o Espírito Espiritual, Emmanuel vem dar uma palestra para nós. Nossa Senhora, tá certo? A gente vai ficar muito emocionado, né? A gente vai ficar muito encantado. A gente fica às vezes vendo um artista que a gente gosta muito, né? Um artista que faz canções que você gosta, um dia você consegue participar, assistir um show do artista, você fica encantado, né? Imagina você ficar diante de um espírito dessa grandeza. Eurípides sentiu preso no solo, ele ficou atado ali, ele chorou copiosamente. E ele, de repente, ele adquiriu coragem e ergueu os olhos para divisar Jesus. O que acontece? Viu, porém, que Jesus também chorava. Ele, Eurípides, maravilhado com a situação, chorava. Ele olhou para Jesus, Jesus chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar um amigo sublime. Imagina, você vê Jesus chorando, ele deve pensar: o que eu posso fazer por Jesus? Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cãozinho leal aos seus pés, alguma coisa ele precisava fazer. Numa emoção profunda, ele pensou em todo o sofrimento
né? Ao longo da humanidade, tudo aquilo que tem acontecido, o quanto que nós ainda não temos atendido ao pensamento, às lições de Jesus, o quanto de guerra que a humanidade fez e, infelizmente, ainda faz. Nós estamos assistindo guerras aí em tempo real, tá certo? Na TV, que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, e outros mais 40 pontos no nosso planeta, onde desencarnam pelo menos mais do que 100 criaturas. Isso é considerado guerra, né? Então, essas situações nós estamos vendo agora, infelizmente. Eurípides foi pensando em tudo isso, nas guerras, na guerra mundial que havia recentemente acabado, né? Ou aquilo que Jesus falou, Jerusalém, que nós recordamos há pouco, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os pregadores. Ele pensa em tudo isso. Nessa linha de pensamento ele não se conteve, e ele teve a coragem de falar com Jesus. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Jesus usou as técnicas maravilhosas que ele sempre usa. Jesus, no primeiro momento, não respondeu. Mas, desejando certificar-se que era ouvido, Eurípides reiterou: Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Eurípides não conseguiu segurar, né? Perguntou para Jesus, né? Tentou adiantar o que seria possível a razão do choro de Jesus, ele tentou interpretar. Será que Jesus estava chorando por todos aqueles que descreem, aqueles que colocam de costas para o Evangelho, aqueles que batalham contra ele? Será que é por isso que Jesus está chorando? E após um instante de atenção, Jesus respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Vejam a responsabilidade dessas palavras, dessa mensagem que chega a todos nós. Jesus chora por aqueles que já o leram, já viram o seu exemplo, já folhearam os testamentos, já até fizeram interpretações desses testamentos, mas não praticam. Eurípides, ante a dor profunda, desceu e acordou no corpo de carne, não mais conseguindo dormir. Sem contar a ninguém, redobrou o trabalho aos necessitados e doentes sem repouso. E desencarnou trabalhando, né? Desencarnou trabalhando, sujeito à gripe espanhola, que acometia, foi pior do que a pandemia que nós estamos passando agora. Porque naquele tempo nem vacina tinha. Uma grande parte da humanidade desencarnou com a chamada gripe espanhola. E os espanhóis não merecem esse adjetivo, que na verdade possivelmente nasceu nos Estados Unidos, essa gripe, né? Mas também nenhum problema com os Estados Unidos. Mas vejam, esta situação é uma situação que nos faz pensar muito. A pergunta é inquietante para nós. Nós representamos a Jerusalém sobre a qual Jesus chorou. Nós somos Lázaro no sepulcro, de olhos fechados, dormindo para a vida, ao invés de acordarmos para a vida verdadeira. O choro de Jesus, sem dúvida, reverbera nos nossos ouvidos, vai reverberar para sempre. O que temos feito dos ensinamentos que nos foram ofertados? É a pergunta que não quer calar. Jesus nos faz: o que tem feito de tudo isso? O que tem feito de especial? Eu vim, eu entreguei a vocês o ouro. Está aí, né? Estou entregando a vida verdadeira, o alimento que mata toda a fome, a água que mata toda a sede para sempre. O que vocês têm feito de especial? Então, nós encerramos com uma pergunta que nos parece que deve ficar em nossas mentes, sobretudo em nossos corações.
As nossas atitudes têm feito o quê? Jesus chore ou Jesus sorria? Que Ele nos abençoe e dê a todos um ótimo domingo.